Hoje a gente está falando sobre ageísmo, preconceito com a idade. E a gente viu lá na nossa enquete no Instagram que 90% das pessoas que seguem a gente no nosso perfil não sabem o que é ageísmo, então é importante que a gente fale sobre isso. Até porque, olha só, o Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. A gente está falando de 13% da população, percentual que deve dobrar nas próximas décadas, segundo a projeção da população divulgada pelo IBGE. Mas será que a gente está preparado para lidar com esse envelhecimento da população? Quem responde é, mais uma vez, o Alexandre da Silva, doutor em saúde pública. Olha só. Esse ageísmo ou esse idadismo, ele também se consolida ou se reproduz por práticas também semelhantes do racismo e do machismo, ou seja, tem uma forma de manifestação que é estrutural, que é institucional, e aí, mesmo com as políticas públicas presentes, as ações podem não ser tão efetivas. Então, pensando no nosso país, por exemplo, olhando as políticas que foram criadas para as pessoas idosas, no papel elas são ótimas. Na prática, a gente vê que há alguns grupos sociais, principalmente de pessoas idosas, brancas e classe média, média alta, que conseguem sim envelhecer dentro do que nós chamamos de envelhecimento ativo, que pensa na segurança, também previdenciária, que pensa na aprendizagem ao longo da vida, que pensa na saúde, que pensa nas relações sociais. E, por outro lado, ou em diversos territórios, nós temos grupos de pessoas idosas, negras, LGBTI, quilombolas, e até mesmo algumas pessoas idosas que executam ou que querem envelhecer com 50 anos ou mais, que também têm uma expectativa de vida menor. Ou seja, esse envelhecimento ativo no nosso país não ocorre para todos os grupos sociais. Então isso reflete que as políticas públicas não estão alcançando da mesma forma e com a equidade necessária todas as pessoas idosas do nosso país. Eu acho muito interessante que o Alexandre fala, né? A gente tem grupos de pessoas idosas, negras, LGBTQIA+, quilombolas e pessoas idosas que executam ou querem envelhecer com 50 anos ou mais ou que têm uma expectativa de vida menor. Ou seja, a gente está falando de grupos excluídos que a gente tem que pensar quando a gente for pensar políticas públicas, né, Carol? Já foi dito aqui no início por você e pela Gabriela, a sobreposição. Porque uma coisa é o homem branco envelhecer, a outra é a mulher negra envelhecer, uma coisa é o rico envelhecer, e a outra coisa é o pobre envelhecer. Então, além da questão do ageísmo, existe demofobia, racismo, todos os outros preconceitos sobrepostos. O ageísmo apenas vai reforçar preconceitos que já existiam. A nossa sociedade ainda não está preparada, nossas calçadas não estão preparadas para pedestres, nossas ruas não estão preparadas para o ritmo. Por exemplo, abre o sinal, tem que atravessar, você tem que ser um corredor bom. Corredor bom, porque fecha no meio. Fecha no meio. Aqui a Paulista é um exemplo disso, corra, porque fecha no meio disso. Então, todas são questões que vão se sobrepondo. Não estamos preparados e esses números vão aumentar radicalmente. Pessoas estão tendo menos filhos, estamos vivendo bem mais. Então, já a Europa já é formada de pessoas muito envelhecidas, na média europeia. E nós ainda temos o drama de envelhecimento sem dinheiro. E esse é um drama muito agudo, porque a velhice também é cara, tal como o nascimento. Existe uma grande quantidade de remédios e de cuidados que aumentam com o tempo. Então, tudo isso são questões para a gente debater. Não porque a gente seja bonzinho, porque os brasileiros, cidadãos brasileiros, serão cada vez mais idosos. Ô Mari, e o Karnal fala não porque a gente seja bonzinho, eu estava aqui pensando justamente nisso. Quando a gente fala sobre a necessidade de a gente compreender que as pessoas vão viver mais e que todo mundo tem que ter uma vida de qualidade, a gente fala sobre uma perspectiva solidária também, né, de preocupação com os nossos concidadãos. Mas ainda que a gente queira fazer uma abordagem de eficiência, inseridos na lógica capitalista, a gente pode pensar que força de trabalho pode ser substituída pela máquina, mas e potencial de consumo? Essas pessoas precisam ser inseridas no mercado de consumo. Como é que você movimenta a economia? E falando de Brasil, que tem um sistema de saúde público, o que significa você ter pessoas que não têm condição de viver com dignidade a partir, por exemplo, de um benefício de prestação continuada? Esse custo vai recair sobre o sistema de saúde, que consequentemente vai ser pago pelos contribuintes que estão gerando riquezas e pagando impostos. Então, acho que a gente tem que aprender, em política pública, a conseguir desenvolver um raciocínio
claro, sempre solidário, essa é uma tônica constante na minha fala, mas ainda que seja sob uma perspectiva de eficiência, não só pensar no curto prazo. As decisões que a gente toma hoje têm consequências no longo prazo e os assuntos estão interconectados. Reduzir a possibilidade de acesso ao BPC, ao benefício de prestação continuada, pode parecer uma solução que produz uma economia no curto prazo, mas ou a gente analisa o impacto disso no longo prazo, ou amanhã a gente vai estar colocando uma corda mais apertada no pescoço para conseguir lidar com as decisões do passado. Então, acho que isso é importante sempre. As questões são complexas. E simplificar tudo para conseguir adotar o que hoje em dia parece mais popular para a gente conseguir se eleger na eleição daqui a 4 anos ou daqui a 1 ano e meio, pode ser um tiro no pé das futuras gerações.